Há pouco tempo eu consegui esse voltímetro por um precinho bacana aí, mas ele tem um pequeno problema aí que só está funcionando um dos canais, né, de acordo com o dono dele, o antigo dono. E eu estava estudando o circuito dele aqui, o manual de serviço e afins e tal. E pensei aqui em algumas hipóteses que pode estar acontecendo com o canal número 2 dele. Ele é um VT 185 da Kenwood, né? Um voltímetro bem... deve ser bem comum aí, dos anos 90, por aí. Já é um pouco mais os nobres amarelados, enfim, né? Enfim, tal. Aí eu tava vendo algumas coisas no painel dele aqui, chave de liga parece boa. A de seleção do segundo canal também parece boa. Essa aqui que levanta o aterramento está enganchando. Então é uma coisa para se ver, talvez esse botão esteja ruim. O galvanômetro dele está se movendo normalmente, está livre, né? As duas agulhas, a preta e a vermelha. Preta para o canal 1, né? A vermelha para o canal 2. Aparentemente circuito assim, não encontrei nenhuma pecinha estragada ou com a cor diferente, não nada. Então parece ok a princípio, né? Pontos de aterramento aqui, e aqui com parafuso embaixo, que é a terra da carcaça mesmo, que aqui também é a terra da tomada. Esse aqui é o soquete da energia, mas ele está meio que empenado aqui no neutro. Isso aqui acho que talvez o dono tenha soldado um fio direto aqui para testar só e acabou derretendo um pouco o soquete aqui e o pino acabou se movendo. Deixa eu olhar aqui. Aqui é a seleção, né, de voltagem e também é o lugar onde você troca o fusível, né? O fusível está meio que nesse botão aqui. Puxa ele para fora, né? E o fusível está aqui. Você pode encaixar ele aqui do lado. Esse fusível está estranho. Ele parece ser de uma amperagem muito maior do que está mostrando aqui nessa tabela. Era para ser 315 mA ou parecido assim, né? Para 100, 110 volts. Aqui está aparecendo 2 amperes. 2, sei lá. 1 ampere, 2. Esquisito. Aí você seleciona a voltagem girando o plug e depois encaixando, né? Assim. Interessante. Só que aqui, se tiver algum problema com essa tomada, não tem como trocar, porque não tem desse tipo aqui. É como se fosse feito só pra ele. Aí se eu for fazer alguma adaptação, os plugs de hoje em dia, conjugados assim com fusível, alguns vêm até com a chave de... de ligar assim também, né? Atrás, aí eu vou ter que, infelizmente, cortar a lata aqui para poder caber a tomada nova. Mas por enquanto eu vou tentar salvar ela aqui, vou tentar aquecer e mover esse pino aqui para ver se fica firme, que no momento assim não dá para testar, não tem como plugar um cabo aqui que não encaixa. Aí não vai ficar desse jeito aí. Tem uns avisos aqui, tá tudo em japonês, né? Esse é um aparelho japonês. Eu estava olhando o circuito aqui e eu acho que eu achei a fonte do problema do canal 2 não está funcionando. É essa abertura aqui no cobre. Bem onde está o meu dedo aqui. Infelizmente aconteceu alguma coisa aqui e acabou separando esse terra aqui dessa parte aqui. E aqui onde está esses dois pontinhos é o plug que tem um cabo blindado que vem até atrás aqui e se liga nesse Born BNC aqui. Então é o mesmo... Inclusive o mesmo terra aqui, que estava vindo para cá, também é compartilhado com esse plug aqui, que também tem um cabo blindado que vem aqui da entrada do sinal. Então eles têm o mesmo aterramento compartilhado no circuito, né, em si. Talvez, uma das hipóteses aqui que eu estava pensando, que possa ter causado isso, é alguém ter configurado ele para medir talvez uma fonte chaveada, coisa do tipo assim, o primário da fonte chaveada, né?
com o osciloscópio plugado aqui, né? Que aí ele compartilha o terra dele, que é o terra da tomada. Se a tomada estiver aterrada, tem isso também, né? Ou nesse caso, mais ou menos isso, a terra mesmo. Se tiver aterrada a tomada, e se alguém tentar, inclusive se esse botão aqui também tiver configurado para poder unificar o terra desses plugs aqui da frente com o terra da lataria. Aí pode acontecer também de a gente fechar uma espécie de loop de aterramento aqui no circuito e pela lata, né? Se alguém tentar medir uma fonte chaveada, por exemplo, e não souber onde é o fase ou o neutro, né, do circuito ali que ele está medindo, ele pode acabar metendo fase aqui onde é o terra da tomada. E isso pode provocar um curto-circuito aqui. E pode ser essa a causa de ter aberto esse ponto aqui do circuito. Essa é uma das possibilidades. Ou então ele tentou medir alguma coisa, talvez áudio, de uma saída de um amplificador, som de carro, talvez, cuja saída do som de carro, né, em cada canal, na saída direita e esquerda, os terras não estão em comum, né, não tem nenhum ponto em comum. Então isso pode provocar, se a gente unir esses terras, pode provocar alguma diferença de potencial. Surgiu uma corrente muito grande para poder abrir aqui, né? Junto com o osciloscópio atrás, mas talvez eu acho que não. Tá parecendo que não. Porque para abrir nesse ponto tem que ter a ver com o borne aqui atrás. Alguma coisa plugada aqui, um osciloscópio, talvez. Frequencímetro, quem sabe, não sei. Osciloscópio, isso acontece com o osciloscópio que está aterrado e a gente, sem querer, o cara vai, em vez de colocar aquela garrinha jacaré no aterramento, né, do circuito, acaba colocando no fase, né? Aí isso pode acontecer. Eu também encontrei aqui, bem onde está esse botão aqui, tem meio que uma manchinha ali, descolorida aí no circuito. Então é bem provável que o curto também tenha passado aqui pela placa do painel, na placa principal aqui desse painel frontal. Aí eu vou desmontar ela para ver até onde foi o estrago, se ainda está em curto, que ainda não olhei. Né? E essa é a causa principal, talvez, do canal 2 ter parado de funcionar. Rezar para não ter afetado nenhum outro componente, né? O circuito integrado que tem aí. Embora que dá para achar no mercado ainda. Ele não usa microcontrolador, coisa do tipo, só apenas chips, como é que ele diz? Multiplexadores só, analógicos, que dá para encontrar, 4066, 74, acho que é 74HC257, tem 3 aqui na frente, que cuida do canal 2, da seleção desses estágios aqui. Né? Tem que ver se esse botão tá quebrado também, se acontecer alguma coisa. De certeza sim, porque ele está enganchando, né? Então acho que esse curto também afetou esse botão, deve ter aberto ele. E eu notei também que o eixo aqui dessa chave seletora do canal número 1 tá meio pra cá, né? Meio puxado assim. Esse tá certo, tá alinhado, né? Mas esse aqui não, tá torto assim, tá meio mole. Então o eixo dele, eu acho que essa chave pode estar com algum problema. Mas se ela estiver funcionando de alguma maneira, né, se estiver selecionando normal, então talvez eu não faça nada aqui nessa chave, por enquanto. Eu tive sorte aí de buscar algumas coisas na internet e achei o botão desse tipo aqui. É um botão Alps, o eixo dele é um pouco deslocado do centro, né? Não sei, é um botão esquisito. E a chave também é Alps, né? Que é uma marca japonesa, coisa de componentes eletrônicos bem famosa, lá dos anos 60 até o dia de hoje. Eu não sei hoje se eles ainda fabricam alguma coisa, eu creio que sim. Mas não componentes desse tipo assim, eu acho, Mas eu tive sorte de achar buscando na AliExpress, no Mercado Livre, ainda tem chaves seletoras de 12 canais, assim, 12 configurações compatíveis com a que está aqui. Então ainda tem uma chance de recuperar caso essa chave não esteja boa. Então, no geral, os problemas que ele tem é mais ou menos esse aí, em termos de eletrônica, né? A serigrafia dele está boa, não tem nenhuma mancha de ferrugem assim grave, a não ser esses pontinhos embaixo. Isso aqui parece ser ponto de alguma máquina que soldou. Aqui meio que tem uns escudos aqui de aço,
numa certa porção aqui embaixo, não dá pra ver direito aqui, mas ele divide um pouco a região mais sensível aqui dessas placas aqui do circuito. Eu acho que ali é um amplificador de saída, talvez, ele tem uma certa proteção, porque pelo funcionamento dele, tem um amplificador que manda sinal aqui para o galvanômetro, mas ele também manda para a saída aqui, para poder usar um osciloscópio ou frequencímetro. Aí, a princípio, os problemas são esses aí. Em termos de serigrafia, tá ótimo. Só um pouco de desgaste na pintura, mas nada tão sério não. Tava todo sujo. Uma marquinha leve de ferrugem aqui só, mas nada demais. Passando um pano aqui, consegui limpar e acabou mostrando a cor verdadeira dele. Mas, né, é isso. Para começar, então eu vou fazer um estudo melhor sobre ele aqui e ver logo como é que tá o painel frontal dele. Vamos ver se o aterramento ainda tá aqui ligando os plugs BNC aqui com a terra da tomada. Ai. Vamos ver aqui no lado do canal número 1. Ficar bem aqui. Eu vou medir direto no parafuso aqui. Nada. No canal 2 fica desse lado aqui, no parafuso. Ainda continua. Então, o canal não tem nada, mas o 2 tem. O botão tá desabilitado aqui, então ele deveria estar fazendo contato aqui também, mas não tá. Então esse botão já está com problema. E apertando, ele deixaria os contatos em aberto. O terra fica só o terra do circuito. Vamos ver aqui. Canal nada. Ainda continua curto no canal 2. Mas é só entre terra. Agora em que parte ainda continua? Aí é aqui. A gente vai ter que tirar esse painel. E aqui no painel dá pra gente ver. Tem um apagar de circuito aqui também. Vamos ver se o curto ainda tá nele aqui. Fazer o multímetro pra cá. Que aí nesse caso pode ser até a chave aqui causando isso. Essa ligação. Ainda tá. Aqui embaixo não tá, mas aqui tá. No canal 2. Pode ser a chave que entrou em curto aqui. Agora só dá pra saber quando eu acho que vou ter que tem que ver se é na chave mesmo aqui. Tem uns contatos aqui. Esse aqui é onde fica o botão. Nesse ponto aqui, deixa eu ver se eu aproximo mais aqui um pouco. Aí, vou colocar aqui de lado. E aqui. Mais ou menos aí no centro a gente tem os contatos da chave. Um pouco mais? Não, foi demais agora. Aqui. Pronto, bem nessa região aqui. Vamos ver. Eu vou colocar aqui no terra. Aqui é o terra da carcaça em si. Tá nesse parafuso. Então se topar aqui nos parafusos aqui do lateral, ele avisa. Aqui o circuito está descolorido, então aqui foi uma região que superaqueceu, mas pelo jeito não abriu. Ainda continua fazendo contato com o terra daqui. Então aqui não está fazendo, mas aqui está. Nessa trilha de cima.
que é o terra normal, e os pinos aqui são 3, né, do meio. Infelizmente todos eles estão em curto. Aqui embaixo só deve dar um, que é esse aqui. Esses outros dois estão conectados, mas esse aqui não deve estar, porque o botão tá quebrado. Aí essa trilha aqui não vai, aqui é o canal 1 e aqui é do canal 2, então o curto ainda tá. E o curto é no botão. Oh, cara. É isso aí. O dano aqui foi interessante. Agora que o trabalho vai começar mesmo. Então, vou ver só um pouquinho pra cá aqui. Vamos tirar essa placa. São 3 parafusos aqui. Aliás, deixa eu tirar esses nobres aqui. Ele fica aqui. Esse painel também você pode desmontar mais, até ele é feito com 2 camadas aqui de... Ele tem 2 chapas de aço aqui, a primeira é onde está encaixado esse galvanômetro e a outra é o painel em si, onde está toda a serigrafia e o acabamento. Aí é soltar esse plug aqui. É justamente nesse plug aqui que esses 2 fios aqui são o aterramento do plug, do socket, dos conectores do BNC. Inclusive esse do meio aqui vai direto para o galvanômetro, que também é terra. Então é através desse plug aqui que eles que eles fazem o curto-circuito com terra. Então tirando eles daqui, aí o conector já fica solto aqui. Então o canal 2 a essa altura já não tem mais curto, né? Não tem mais continuidade nele. Já sumiu. Tá legal. Tá bom. Deixa eu ver aqui a resistência dele, quanto é. Não sei se vai dar pra ver aí. Oh meu Deus, plug. Tá escapando aqui. Ao contrário. Resistência 148 ohms. 152 no outro. Tem uma leve diferença de um galvanômetro para o outro, mas o ponteiro também é diferente. O preto como quem tem mais massa do que o vermelho. Ele tem uma tendência a se mover um pouco mais pesado, mas é uma coisa muito imperceptível. Mas tá bom. Daqui a gente vai resolver esse botão aí e depois ir para a placa principal. Feliz, né? Que pelo menos o galvanômetro não teve dano. A peça mais importante dele é essa. Se os dois tivessem ruim, eu parava por aqui mesmo. Eu tava prestes a tirar o soquete aqui da tomada para ajeitar aquele pino que tá torto, né? E eu aqui mexendo na fiação, antes de puxar, eu vi que esse fio marrom aqui tem um fiozinho que tá soldado nele direto no fusível aqui. Então o fase aqui tá direto no fio marrom. O fusível então tá só de enfeite aqui. Talvez a pessoa que tava tentando testar ele sem um fusível, né, teve que ligar direto, eu não sei, porque ele tem um fusível aí, embora que é um fusível parece grande, de 1 ampere. Será que tem alguma coisa com esse transformador? Olhando por aqui nele assim, ele tá meio manchado assim, mas
Essa, essa tintazinha escura aqui é verniz. É tanto que tem na borda aqui no metal, tem nos cantos aqui embaixo, aqui também, na lateral em cima. Tem nos fios aqui, tem no secundário também. Então isso aqui não é. Eu não acho que esse transformador esteja com algum problema não. Ele não tem cheiro de queimado, parece novo, né? Quer dizer, não tem nenhuma ferrugemzinha nele. Eu vou. Eu vou analisar melhor isso aqui. Aproveitar e vou fazer umas medições nele. Então, né? Vou tirar essa soqueta aqui só pra desempenar e vou pro transformador. Vou fazer uns testes pra ver algumas leituras aí. Pronto, aí eu medi lá o transformador. Eu primeiro medi só a resistência, né? Eu aproveitei a configuração que estava lá, que é essa atual aqui. Aí eu vi que tem umas resistências que parecem ser corretas, né? Só que tem muita discrepância, 23 ohms e o resto a partir de 200, né? Então eu avaliei isso aqui como se estivesse mal configurado. Essa distância aqui é como se fosse duas derivações uma próxima da outra. Podia ser 230 e 220, né? A diferença entre elas dá essa resistência baixa. E o resto aqui, né? Mesmo que isso aqui fosse 100, aqui 120, né? De 220 para 230 tem uma discrepância muito grande também. Tem quase 100 ohms a mais para uma diferença de 10 volts só. Então isso aqui está errado nessa configuração. Aí eu fui testando, vim para cá também, aí aqui foi pior, né? Aqui eu tava com o amarelo como neutro, né? E aqui o vermelho como neutro. Aí deu essa resistência também muito baixa. Aqui começou a parecer correto o 120. E o 220, né, e o 230 aí tá bem parecido agora. Mas o 100 ainda tava com a resistência muito baixa. Aí o marrom, né, no lugar do neutro, né, como referência, aí deu 15. Aqui também parece correto para 220, 230, né? Aqui podia ser 120 também. Tem transformador que dá uma resistência assim, mas geralmente é transformador de muita corrente, né? Que aí a bitola do fio, com enrolamento muito, o fio é muito grosso, né? Então a resistência é muito baixa no primário para 110 volts, 100. Então pode chegar a 15 ohms também. Só que a diferença é de 20 volts, né? De 100 para 120, né? Então a resistência poderia ser uma diferença de 15 ohms por aí, mas não é. Aí com essa discrepância também não é, né? O laranja no lugar como referência lá no neutro também deu uma resistência muito baixa, né? E o resto até parecia aqui, parecia ok, mas entre 220 e 230 deu uma discrepância também muito grande. Quase 100 ohms de diferença. Então quando eu coloquei o branco, né, como referência, aí a resistência começou a ficar interessante, 72 ohms, depois 87, depois 303, 325, né? Aqui tem uma diferençazinha de 22 ohms por aí, né? E parece, né? Realista mesmo, entre 220 volts e 230. E assim como 100 e 120. Aí eu liguei o transformador assim com a lâmpada em série, eu vi que ela não acendeu a lâmpada quando eu liguei na energia. É um bom sinal, né, que o enrolamento provavelmente estava certo na configuração. E aí eu medi no secundário, né, que ele tem esse transformador é esquisito, porque ele tem dois enrolamentos, dois secundários separados aqui, cada um com seu tap central, e eles não são interligados. Aí meio que isso cria duas fontes separadas, uma para cada placa mesmo. Até os terras ficam separados um dos outros. São 2 voltímetros em um aparelho só. Aí aqui está a configuração do primário, 230, 220, 120, 100, né? E o fio de referência que é o neutro, né? Aí o fase com fusível, né? Fusível tá certo, né? Eu li nele, estava lá 315 mA e 250 volts, está correto.
O fio parece grosso ali, né? Não sei. Mas pode ser um material diferente. Daqueles que queima devagar, né? Então, aí vendo por esse lado, né? As tensões que eu medi aqui em um desses enrolamentos eu escolhi. Eu não sei qual seria desses daqui, porque não tem nada marcando cor, né? Mas aqui nesse caso, né? Como eu. É, como é que se diz? Eu defini esse padrão aqui. Vi que foi o que deu o melhor resultado né, na resistência. Então aqui fica branco, né? Como neutro. Começando com marrom, né? Para 100 volts. Ali é o marrom de fato. E o cara, a outra pessoa deve ter ligado pensando que era 120, não é 100. Né? O 120 fica como vermelho, o 220 laranja, né? E o 230 amarelo. Né? Aí entre esses dois dá 325 ohms de resistência. Que é a maior resistência do enrolamento, né? É a maior voltagem que você vai ligar na tomada. Aí um dos enrolamentos mede 8 volts, né? Para uma fonte simétrica, né? Que são duas fontes simétricas ali, mas elas têm reguladores. Isso em cada placa, né, do circuito. Tem dois reguladores para tensão negativa e positiva, né? Então a fonte simétrica é de 5 volts para cada, né? E medindo lá em aberto, né, um desenrolamento deu 8,5, né, em cada lado, né, cada fiozinho em relação ao preto, né, e nas extremidades 17. Aí eu tô achando que esse daqui, como está em aberto, não tem carga, né, para diminuir essa tensão, então em vez de marcar 8, ele marcou 8,5. Então parece correto, tá na especificação. E o outro, como ele dá uma tensão um pouquinho mais alta, de 8,55, né, eu tô achando que é esse daqui aí. São os fios brancos com preto que tem no secundário. Pronto, já desentortei o pino, né? E agora a tomada tá entrando certinho. Cara, o negócio aqui esse pino aqui tava todo torto, tava pra cima. Aí eu tive que limpar a solda dele, né? Com uma malha, né? Eu tirei a ligação aqui que tava no. Embora ainda tá a solda aqui, mas tirei já a ligação do fio marrom. E agora é ligar na lataria e conectar o aterramento de novo. Ficou bom? Será? Meio derretido ali, né? Tá bom. Fez continuidade, tá ótimo. Pronto, agora com as ligações corretas aqui, né, de acordo com a tabela. Ficou o branco aqui como referência, né, no neutro, e o resto aqui selecionável, né? Agora aqui não tem mais o fiozinho soldado no fio marrom. Aí a configuração ficou mais ou menos assim. Deixa eu ver. Colocando aqui no fusível, né, direto. Aí eu vou usar esse multímetro aqui pra gente testar só os enrolamentos. Deixa eu tirar essa tampa aqui. O fusível sai. E vou ligar direto aqui no enrolamento da tomada, ou no pinos da tomada, que é praticamente o enrolamento do transformador. Aí eu vou selecionar 100 volts, né? A setinha está aqui do lado. A resistência foi em torno de 74, tal como está lá na planilha. É 120, né? Um pouco 95, acho que é. Pronto, por aí. Essas garrinhas aqui também judiadas já. 90 por aí. Tem 220 agora. Aqui. 306. E o 230 aqui com 327.
Terminei de soltar aqui quer dizer, de soldar o botão. Aí ele tá na posição aberto, né? Então aberto, ele faz contato aqui nesses dois. Só que nesse lado tem que ter também. E não tem. Aqui tem que ficar sem contato. Quando aperta, aí deveria ser esses dois aqui de cima. Não faz contato. Nem esses dois também. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Mas o curto ainda tá. Então é a chave que tá em curto. Aí eu consegui uma igual. Deixa eu soltar aqui. Bem parecido uma da outra. É realmente igual. Não tive a sorte de achar. Aí eu vou substituir por essa aqui. Aqui no circuito tem um pontinho branco aqui que é o lugar onde fica a chave, já que ela não fica no centro, né? O switch dela é diferente. Aqui ela encaixou. Beleza. Aqui ela tá na posição de aberto, né? Então esses dois aqui tem que ficar fechados. Esses dois aqui. E tá. E esse não. Esse daqui também tá. E esse não. Aí se eu apertar, agora é o de cima. E esse não, o de cima e esse não. Então era pra ser assim o comportamento. Cara, que aventura, viu? Tá sendo esse negócio. Interessante. Deixa eu empurrar aqui. Então acho que o ponto máximo é esse mesmo. Tá bem rente. Então tá bom. Aqui tem um plano de terra e tem que esquentar bem para poder soldar. Esses dois aqui são juntos, assim como esses dois. Pronto, na teoria o botão já está no lugar. Vamos ver aqui se ele muda aqui alguma coisa. Ele está aberto, né? Aqui é terra, esses dois. Que é o mesmo valor do que está aqui, do aterramento. E aqui também é aterramento. Aí quando a gente fecha, quando a gente deixa a chave aberta, né, saltada para fora, aí ele une os aterramentos dos dois bornes com terra da carcaça, que é esse ponto aqui. Aí em todos os pontos aqui eles estão conectados. Aí essa linha aqui é de um dos bornes, essa daqui também é de outra, e ela se une nessa chave aqui. Então se a gente aperta, aí ele levanta do aterramento, fica cada borne com o seu aterramento lá do circuito, né? Do próprio circuito. Aí aqui já não faz mais contato. Faz aqui, porque aqui é terra, mas aqui não. Aí a terra fica levantada. Aí se eu soltar o botão, agora fica aterrado. Bom, então, cara, que aventura, hein? Esse negócio. É o botãozinho dele como era. Um azulzinho bem clarinho, né? Aí com o tempo foi amarelando, ficando na cor verde.
Aqui a gente encaixa. Bem assim. Pronto. Ficou como no original. Ficou perfeito. Agora devolver no painel e ir para o circuito agora da placa principal do canal 2. Esse aqui tá bom. Essa chave tá boa. Apesar dela tá meio molenga aqui, mas eu não vou trocar não, porque ela tá funcionando. Então quando ela quebrar de vez, aí eu troco. Mas por enquanto ela tá boa. Tá igual. Tá só um pouco frouxo. Pronto, eu usei esse Arduino aqui para poder testar esses chips aqui também. E eu estou aproveitando o conector do segundo canal, porque ele também copia, ele acaba recebendo a mesma configuração do primeiro, através desse botão aqui. Mas aqui por enquanto, eu estou selecionando só o que é do segundo canal. Aqui ele está mostrando ali 300 volts, 100, 30. Aqui já entrou nos milivolts, né? Até 1 milivolt aqui, certo? Vou deixar aquilo em 100 volts. E no canal número 1 por enquanto não tem nada, né? Então esse botão aqui, o que é que ele faz quando a gente aperta? Ele vai utilizar esses chips aqui, esses multiplexadores, para copiar todo o barramento que está ligado nesse botão, né, e ele vai transportar direto também para o conector número 2 aqui, do canal 2. Então ele meio que controla o canal 2. Repare que o canal 2 agora não tem mais, ele não mexe mais. Aí quem tá agora ele está copiando a partir do canal 1 a configuração. Cara, que interessante. Aqui ele sobressai, né? E aqui ele volta para o canal 2. O canal 2 está em 100 volts, né? E o canal 1 está em 3 milivolts aqui. Então, esse circuito aqui está funcionando normalmente. Mas para fazer ele funcionar, eu tive que habilitar a saída dos chips, que é controlada por esse transistor aqui. Só que como ele está sem o resistor da base dele, que fica na placa principal, né, do canal 2, aí eu tive que colocar um resistor aqui de 47K. Lá no esquema é 4.7, mas 47 serve também. Vai fazer ele entrar em saturação. Aí ele passa o sinal de terra, quer dizer, passa um sinal baixo para o pino número 15 de cada chip desse aqui, que é Output Enable, né? Só que você habilita a saída com sinal baixo. Aí, sem essa resistência aqui, o sinal fica alto. Aí o chip não funciona. Aí, o canal não está funcionando porque não está sobrepondo, né? E agora tá. Aí o canal 2 agora está seguindo o canal 1. Que legal, hein? Agora aqui é canal 2, tá funcionando. 100%. Chique demais, cara.
Eu aproveitei aqui e retirei do circuito esse U101 aqui, que é um 4066. Ele é um multiplexador. E ele está no último estágio de atenuação. Aí eu vou fazer um teste aqui com ele. Ele é um switch bilateral, só que com quatro entradas bilaterais. Né? Essas entradas aqui, cada entrada dessa tem um pino aqui que habilita a saída dessa entrada. Se esse sinal é um, por exemplo, que vem embaixo, ele não joga o sinal aqui na saída, que deve aparecer em Z1. Aí eu vou medir aqui, eu coloquei o sinal desse gerador aqui de sinal, ele tem um gerador de sinal embutido, então eu coloquei um senoidal aqui de 1 kHz, 2,5 volts nessa rede resistiva aqui. E eu estou pegando cada intervalo aqui dos resistores e estou colocando nas entradas. Então a gente vai ver o sinal sendo atenuado aos poucos, meio que simulando um pouco como seria esse último estágio de atenuação. Aí eu vou analisar aqui de acordo com o esquema essas saídas aqui de Z0, Z1, Z2 e Z3 para ver se está ok. Ele tem que mostrar uma atenuação de pelo menos de 25% do sinal em cada estágio que eu colocar o ponteiro, a ponteira aqui do osciloscópio. Então o primeiro aqui vai ser na saída, o sinal entrando aqui no pino 4 e saindo no pino 3 do chip. Ele está mostrando mais ou menos perto de 2,5. Até aqui as entradas do chip estão boas. Depois a gente vai para pino 1. Aí no pino 1 a saída sai no 2. Deve sair um pouco atenuado. E saiu. 0,88 por aí. Isso aí é mais ou menos 25% menor. Deixa eu ver o próximo aqui. Pino 8 entrando no sinal e saindo no pino 9. O pino 9 está aqui, bem do lado. Deve dar metade do sinal, mais ou menos, 1,25, 1,26, e está dando metade, tá certo. Como ele é analógico, né? Você pode passar sinais digitais ou analógicos aí, ele aceita. E o último é pino 11. Pino 11 saindo no pino 10. Pino 10 é vizinho aqui. Deve ser mais ou menos 600 volts, 630 por aí. Parece que tá certo aqui. Esse multiplexador tá bom. Não foi afetado pelo pelo estrago ali do circuito. Então, menos um, né? Menos mal. Agora tem que analisar o resto do circuito. Aí são transistores, capacitores e diodo, que você imaginar, relé. Tem 2 relés para ver também. Regulador de tensão. Tudo isso antes de ligar, porque como ali o estrago foi grande, né? Então eu preferi não testar com ele ligado. Esse chip aqui é muito bom, cara. A corrente dele aqui, meu multímetro não consegue ler. E aí que ele tem uma escala de 2 miliamperes aqui, ele não consegue. Ele não detectou uma corrente muito alta não, mas nem minha fonte bancada. Então esse chip tá 100% saudável.
É. Nada. D106 está aberto. Uhum. Deu flyback do relé do segundo estágio de atenuação. Tá aberto. Meu, o que aconteceu aqui, hein? Tava aqui pensando, se essa luzinha do painel aqui só acende verde, né? E se eu reutilizasse a segunda chave daquele botão de seleção de canal? Que tem uma seção dele que não está sendo usada, que é um botão de. É uma chave dupla, né? E se eu fizesse isso aqui, quando selecionasse para ele juntar o canal 1 com o 2, ele mudasse a cor, né? Esse voltimento não tem, mas eu vi que alguns outros aí tem esse negócio e eu acho que tô pensando aqui. Eu acho que assim tá bom, né? Aqui é os canais juntos. Aqui é uma operação normal. É. Relé do primeiro estágio da atenuação. Esse aqui é o ponto em comum, esse primeiro pino aqui. E esse mais mais embaixo é normalmente fechado, dando resistência baixa, bom. Daqui no outro pino nada. Esse é normalmente aberto. Agora energizando para fechar o relé. Clicou. Agora o que era normalmente fechado, ele deve ficar aberto. Tá aberto. E esse aqui é o outro pino. Resistência baixa, tá bom. Esse relé tá bom. Agora, segundo estágio. Vou ligar aqui o enrolamento dele aqui, vamos ver aqui como é que ele tá no primeiro pino aqui. Com o último aqui embaixo.
resistência bem baixa. Ligando. Aí, tá em curto aqui. Garrinha jacaré ficou em curto. Ainda bem que a fonte tem proteção. Aí, ligou. Agora entre esse penúltimo pino aqui, tá em curto ainda. Agora vai. Penúltimo pino aqui e na borda aqui no canto, bem na extremidade. Resistência baixa, o outro nada, tá bom. Desligando aqui na fonte, liberou. O relé desligou e agora de baixo. Esses relés sobreviveram ainda. Tão bons. Aliás, esse não, é esse aqui. Esse aqui é o desse estágio. Vamos lá, medindo 7805. Tensão positiva. Aqui na entrada 8.7 volts. Na saída 5.3. Tá bom. Agora invertendo aqui, terra positivo e o negativo aqui na saída negativa da ponte. Se essa garra não escorregar aqui. Aqui. Vamos ver. A fonte de bancada mostra uma corrente muito baixa. Então medido aqui em relação ao positivo da fonte agora, né? A fonte agora é positiva, o terra está positivo. Eita, isso aqui eu não... Isso aqui você tem que medir do outro lado agora. Aqui. Encostando no dissipador aqui, eu acho que eu consigo medir. Aqui a entrada. Não, aqui é o terra. A entrada no meio.
-8 na saída. Cadê? -5. Tá bom também. 7809 tá funcionando. Então os reguladores de tensão estão saudáveis. R110 aberto, alimentação negativa do conversor de impedância. R108, alimentação positiva do conversor de impedância, devia estar medindo 200 ohms, está medindo 3.600. Então, tá ruim. R115 medindo 4K7, devia ser 278 ohms. E R114 medindo por volta de 2 mega. Esses resistores aqui estão ruins também. E esse aqui é do último estágio de atenuação. Resistor de precisão, inclusive. Eu vou ter que montar dois aqui, valores iguais. 278 ohms. Um resistor de 200 com um resistor de 8.2 já dá. Achei dois resistores de precisão. 280, né? E eu estou me baseando na imprecisão deles para dar 278. Aliás, resistor de 280, né? Eu acho que aqui não vai ter problema não. Só vai ficar um pouco maior. Mas faz parte, né? Tá bom. Faz mal não. Ruim é que se eles servirem de fusíveis, eles já não servem mais, que acho que esses aí são de 1/4 de watt, o outro é 1/8.
Mas serve também, sem problema. Ui, quente. Q104 em curto. É um 2SC1923 NPM. Também é lá no conversor de impedância, bem na saída. Tô começando a achar que tudo que tiver relação com aterramento pode ter sofrido algum dano. Esse é um transistor que está bem perto do terra. Aliás, bem na linha positiva. Entre a linha positiva e a negativa. Ligado no resistor R108, que estava aberto também. Estava aberto? Não, estava medindo um valor lá em cima. Né? Mas ele está queimado. Ele está com a marca de queimado. E R110, que é 75 ohms, que é da alimentação negativa. Então ele... talvez ele tenha entrado em curto, né? E aí a tensão que vem de... através de R108 e esse R110, que é a alimentação positiva e negativa, acabaram entrando em curto. Que interessante. Checar os resistores mais próximos dele, né? Para ver se também não tomou dano. E o resto também da outra parte do circuito. Assim como a R115 e 114, né, que são resistores de 278 ohms, também estavam com valor alterado. Que fica bem no último estágio de atenuação. É praticamente quando a gente usa entre... no voltímetro contendo a entrada um valor que está na escala de 1 volt ou na escala de 3. Ou na escala de 30 com a escala de 10, ou de 100 e 300, né? Tem essa atenuação de é como se fosse uma atenuação de 10 vezes 30, né? Para dividir, por exemplo, 30 mV em 30 dá 1 mV, né? Que é praticamente o que o voltímetro quer antes de entrar no estágio de amplificação. Ele faz toda essa atenuação para poder chegar em 1 mV. E 1 mV sobe para 20, né? Dos 20 vai para o galvanômetro, para o detector de valor médio, né? E depois para o último estágio de amplificação, que sobe de volta para... aumenta o ganho para mais 50 vezes, aí chega a 1 volt na saída, RMS. Eu vou ter que checar mais isso aí. Isso aqui tá muito estranho. Bom, deixa eu reparar isso aqui antes de trocar aquele transistor ali. Isso aqui tá me incomodando já. Isso aqui foi tão forte que o cobre evaporou ali. Meio que abriu, né? Fez pá! Deve ter voado na tampa, certeza. Uma coisa, parece muito brusco assim pra ele abrir desse jeito. Como se fosse uma explosão, sei lá.
Vou acrescentar um pedacinho desse fio aqui, que já dá. Já fica legal aqui. Mas foi, sei lá. O que é que a pessoa tava medindo aqui nessa hora, não faço ideia. Eu vou deixar até essa ponte aí, que ela vai servir de fusível também para a próxima vez. Caso eu mesmo cause um curto-circuito, talvez ele abra por aqui. Se eu confundir terra com fase alguma vez na vida, mas eu não pretendo usar esse voltímetro em tensão alta. Mas foi um baita de um estrago aqui. Danado. Checar só mais uma vez. Um NPN. Esse aqui. Esse. Emissor, coletor e base. Feito. Um transistor parecido. Isso aqui é um pouquinho diferente do que eu coloquei lá no circuito, mas é só nomenclatura. O outro tem algo mais ali. Mas, né, na teoria, esse é todo o conserto que a placa precisa. E agora a gente pode começar a testar. Primeiro tem que montar ele lá. Então, é R117, que era para 650 ohms, está dando 164. Tá um pouco fora. Pronto, aqui eu peguei a placa do canal 2, né, e montei no lugar do canal 1. Para eu ter acesso aqui a ver as peças, né, porque se eu montar ela no canal dela original aqui, que é do lado direito, a placa fica com fundo, a mostra, né, eu não vejo os componentes. Aí eu vou usar essa lâmpada em série aqui para testar.
Se der alguma coisa errada ela acende, né? Então os controles continuam ainda lá no canal 2 aqui. Mas e os ponteiros também, o galvanômetro também do canal 2. Porém eu só escolhi o lado aqui por uma conveniência. Por aí eu posso ver se alguma coisa aqui tá dando errado. Então vamos ver como é que ele vai se comportar aí. Porque tudo que era de peça ruim já tirei do circuito, né? Substituí. Então vamos ver. Bom, a lâmpada não acendeu. Agora vamos ver, né? Ligando aqui. Isso significa que o transformador já está ligado. Porém o secundário, que é onde essa chave liga, né? O secundário está desligado ainda. E o galvanômetro ainda está em curto. Vamos ver. Ok. Será que está medindo alguma coisa aqui? Tá. Curto-circuitando, ele deve mostrar ali um valor perto de 0. Eu acho que tá, viu? Olha os relés instalando aí. Bacana, cara. Aqui tá na escala de 100 mV no meio, perto de 50 mV aqui de sinal. Aqui o galvanômetro topou. Se eu aterrar ele vai para 0. Tá com mau contato aqui. Isso. Eu acho que ele tá bem. Tá pegando só alguma energia aqui do ambiente. Ainda tá batendo aqui. Aqui é na escala de 1 volt. Caramba. Bem sensível. 1 volt, escala de 30. Isso aqui deve ser sinal de rádio, eu acho. Eu acho que tá bom, viu? Vamos ver aqui. Em 100 mV está dando mais ou menos 49 milivolts. Na escala de 30 ele vai passar. Não tem jeito. Aqui é com aterramento, ligando. Ele anda com terra da carcaça. Tá medindo aqui já na escala de 100 mais ou menos 10 mV, né? Menos 9, acho. Na escala de 30, que é nessa escala de baixo aqui, é perto de 1, tá mais ou menos lá. Em 10 mV, tá quase 8. Faz sentido. Tá quase lá. É um número perto de 10. 8, acho. Eu acho que ele tá lendo certinho. Aqui quando eu ponho o dedo e tampo a frente da entrada. Aqui é zerando o contato. Eu acho que tá certo. Aqui é uma escala mais sensível, na menos sensível aqui que é em 300 volts. Absurdo. O ponteiro tá um pouquinho avançado, eu acho. Como eu gosto. Acho que aí precisa de calibração ainda, que ainda não fiz isso, mas tá funcionando já. O canal 2 está vivo e funcionando. Dá pra ver os relés chaveando. Temperatura dos reguladores aqui. Morno. Não muito. O 7805 gasta mais energia, mais corrente. Aqui é aterramento. Quando põe o dedo no aterramento ele muda. Aqui é levantando terra. Tá bom, tá valendo.
A canal 2 tá recuperado, falta só calibrar. Eu acho que não precisa calibrar muito não. Aqui eu tenho ele. Eu estou usando a saída do meu computador aqui com uma interface aqui de captura. Ela está botando mais ou menos 1 volt RMS na saída aqui. Estou olhando pelo multímetro, pelo osciloscópio também. Aqui está marcando na escala de 1 volt, está marcando 10, que é 1 volt realmente RMS. No voltímetro aqui ele está marcando também. Aqui é 1 kHz, aqui é 1 volt RMS. A 1 kHz, né? E infelizmente assim o osciloscópio está marcando aqui é no canal 2 que eu estou medindo. Em amarelo aqui é a saída lá atrás do voltímetro. Porém na entrada dele ele tá marcando 881 milivolts. Então essa medida aqui RMS tá errada. Se eu colocar aqui na escala de 3 volts, ele está chegando realmente aqui, nessa escala de baixo aqui. Ele está com o ponteiro realmente no 1 aqui. Então ele continua calibrado. Na escala de 30, na escala de 30 não, na escala de 10, ele deve marcar 1 aqui, e está marcando. Aqui, entre 0 e 2 está 1. Então ele está calibrado. Não vou mexer não, ele tá bom. Agora infelizmente me decepcionou esse osciloscópio. Mas até mesmo esse aqui não tá marcando direito. Esse que eu sempre usei aqui. Ele chega em 930 milivolts, não é preciso não. Então essas medidas desse voltímetro aqui para RMS, pelo menos RMS não estão certas não. Tem alguma coisa aí. E não é a ponta de prova. Qualquer ponta de prova que eu ponho aqui, ele dá esse mesmo resultado. É uma pena. Mas, de qualquer maneira, né, o multímetro aqui ele tá mais preciso do que o osciloscópio. Então ele tá funcionando. Tá perfeito. Então eu vou parar por aqui. E vou terminar a montagem dele. Vou colocar a placa do primeiro canal também, arrumar essa fiação atrás aí do transformador e é isso. Ele tá pronto já. Só para vocês terem uma ideia aqui, o osciloscópio do multímetro tá marcando bem aqui, aí. 1 volt RMS certinho, aí. Ah, meu Deus, cara. E o osciloscópio nem. Pois é, faz parte, né? Tá mais confiável o multímetro do que o próprio osciloscópio, que é muito mais avançado do que o multímetro. Ah, meu Deus, esses caras não sei não. Tomara que saia alguma atualização para corrigir isso. E olha que eu tô usando a ponta de prova dele, viu? Do próprio multímetro aqui. O manual também especifica aqui que usando um gerador de sinal em 100 kHz, tem um pequeno trimmer para ajustar bem no início ali da entrada do conversor de impedância. Aí a escala tem que ficar mais ou menos na escala de 10 aqui, né, que seria 1 volt RMS, tem que ficar mais ou menos em 9. E ele tá em 9. Então ele tá ajustado, né? Aqui tá marcando aqui no gerador desse eu tô colocando 100 kHz aqui, ele põe mais ou menos 1 volt RMS na saída. E tá dando isso aí lá. 100 kHz certinho, tá como tá no manual. 0.9, né? E então é isso. Ele tá ajustado realmente. Não precisa nem mexer. Melhor, né? Isso aqui é na escala de 1 volt, né? Colocando na escala de 3, ele vem aqui para mais ou menos esse tracinho perto do 1 aqui embaixo. Tá marcando 9. E na escala de 10,
ele está marcando aqui, entre... aqui, realmente. Aí, 900 milivolts. Tá certíssimo. Perfeito. Aqui a gente está em 500 kHz. Ele continua medindo. Aí, à medida que a gente vai passando disso, que é o limite dele é 500, ele cai um pouquinho. Mas ele chega a 1 mega. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em 1 mega. Aqui é 1 kHz, ok. 1 mega. Pronto, 1 mega aqui. Mediu, cara. Tá funcionando. Deixa eu ver quanto ele começa a cair. A partir de 2 ele já começa. Começa a atenuar. Galera, que pena, hein? Interessante. Bom, tem um pequeno detalhe, né? Esse osciloscópio é importante quando tirar da caixa fazer a calibração dele, né? E no menu tem. Aqui, System Calibration. No contrário, as medidas podem dar errado, né? Só que aí tem um pequeno detalhe, que além da calibração, eu estava usando a ponta de prova em 10x, medindo um sinal que tinha uma frequência muito baixa, né? 10x a gente mede sinais até 5 MHz, né? Acima disso é que a gente usa 10x, que aí ele acrescenta uma capacitância para poder casar melhor a impedância com o osciloscópio, o circuito, né? E a ponta de prova. Então, eu colocando a ponta de prova em 1x, ele realmente dá perto de 1 mV RMS. Então, o osciloscópio está certo também, dentro da margem de erro que está especificada no manual. Então, até aqui está tudo bem, então. Falha minha. Vou colocar aqui o canal direito, o canal 2. Eu já montei o resto aqui, já amarrei. Essa luzinha aqui é a luz original do painel, vou deixar guardada aqui. Que ela tá ligada no canal 1, pegando da energia de lá. E esse aqui é montado para ficar de costa, né? E vai ficar um pouco mais difícil. Aqui tem, ao menos eu já poderia encaixar esse cabo aqui. E os outros eu posso encaixar por cima. Esse aqui é mais curto, aqui é a alimentação. Aqui é do galvanômetro e aqui é da alimentação do painel. Que aliás o LED frontal agora, a alimentação dele está vindo do canal 2. Da alimentação do canal 2. Tem cuidado com o plug aqui. Esse cabo vem pra cá, no meio, dá pro painel. Eu acho que é isso. Errei, não é isso não. Ele tem um orifício a mais aqui, mas não é dele não. Ok, agora o resto é
Inverte aqui, o azul para cá. Alimentação, que é o galvanômetro. Tem um cabo, tem esse cabo aqui de alimentação que está no meio, vermelho. Tem dois, esse daqui também que é do painel. Aqui é o P7, de acordo com o esquema P7. E vem para cá. Aqui. E o outro que se interliga entre os dois canais, tá lá embaixo no fundo. Oh meu Deus. Esse aqui. Isso aqui é alimentação, é só 5 volts. Esse aqui é um dos cabos que alimentaria o controlador da... como é? Do controle remoto. E esse aqui. Na teoria ele tá montado já. É isso aí. Escondo o cabo aqui. Tem que ligar esse aqui de baixo. Esqueci. Esse vem para cá. E aqui eu tenho os comandos da chave, né? Pronto. Em teoria é isso. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a lâmpada em cera aqui, que eu não tenho certeza das coisas às vezes, mas para evitar um problema maior, eu vou testar com água. Baita de um cabo. Ok, 0 ali. A lâmpada está apagada. As duas agulhas se mexeram. E é isso, está funcionando. Aqui é o canal 1. Tá independente, chave de mudança, funciona. Boa. Canal 2 também, tudo certo. É isso aí. Pronto, e aí, para completar, a tampa não tava com a pintura toda estragada. E graças ao serviço de capotagem aí do meu irmão, da JM Couros, ele colocou essa textura aqui pra mim. Ficou muito interessante. Eu acrescentei depois os pontos de ajuste, né, do circuito. Ficou excelente, cara. Até a textura. Semelhante a amplificador de guitarra, bem emborrachado, bem legal, super legal.
Pronto, e aí tá ele já prontinho, né? Aí quando liga ele faz essas duas varreduras aí. Deixa eu ver aqui, canal 2, canal 1. Deixa eu aumentar aqui a sensibilidade dos dois. Ficar maior. Uhum. Aqui eu tô usando uma pinça pra topar aqui na entrada. Uhum. Funcionando certinho, cara. Aqui é o canal 2, né? Com a sensibilidade dele. Que é o modo de aterramento. Repare que só o fato de colocar o dedo aqui ele já move mais aqui. Tá? As agulhas dele aqui. Isso aqui é só bota no dedo. Que é em 1 mV. É só, né? Só passando perto aqui ele já. O comportamento dele é para ser mais ou menos assim. Aí deixa eu diminuir aqui a do canal 5, ou do canal 2 que digo, um pouco. Você vê que tá mexendo aqui, menos o outro, né? Se eu habilitar esse botão aqui, ele muda pra cor vermelha, agora. E aí ele copia para o segundo aí. A mesma configuração desse daqui, agora ele segue. Tá? E aqui tanto faz, se colocar em 1 mV que ele não... Que o canal 2 está seguindo o primeiro. Então esse aqui controla os dois, quando tá nesse modo. Os dois ficam sensíveis e tal. Você vê, tô diminuindo a sensibilidade do 2, está em 300 volts, mas ele continua sensível, porque esse está controlando. Aí se eu desligar aqui, ele volta para ficar verde, e o canal 2 já fica na configuração normal dele. Então é isso. Então ele já está reparado. Está pronto para mais uma aventura aí. De repente. Ó. Só a fato de chegar perto aqui já. Deixa eu ver, com o aterramento ligado aqui. Pronto. Aqui ele já não tem muita influência por causa da carcaça. Que aqui ela estaria agora. Não, aqui está solto. Aqui os terras são independentes, mas ainda influencia no outro. Que aqui é na configuração. A gente copia, a gente copia e segue. Tá funcionando. E aterrado ele fica melhor, fica mais silencioso. Fica mais legal. Pena que com o aparelho fechado não dá pra ouvir quase não dá pra ouvir os cliques dos relés. Mas é isso, né? Então ele tá adicionando esse recurso que tinha no líder, né? Nos voltimentos da líder, que você, quando chaveava ele mudava de cor, tá aí. E aí fica para o futuro botar mais um LED aqui só para identificar quando ele tá com os terras em comum. Aí tá faltando. Bom, então é isso, né? Tá finalizado já. Excelente, excelente. Tá novo.